Este programa é livre para todos os públicos. Com veste esplendente de ouro de Ofir, você, a vossa com veste esplendente de ouro de Ofir. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Eu falava ontem, no início da pregação da missa, que quando fui preparar esse acampamento, observava como as leituras, na sexta-feira, primeira parte de Mateus 19, o matrimônio, no sábado, ainda em Mateus 19, deixar vir as minhas criancinhas, e hoje, a festa da Assunção de Nossa Senhora, como a liturgia da palavra desses 3 dias vem discernir, chegar lá na medula, na divisão da alma e do corpo, como de forma tão apropriada nos falava profeticamente e didaticamente nessa manhã o Dunga. Se nós quisermos descobrir a síntese perfeita cristã da afetividade e sexualidade, nós podemos e devemos olhar para Maria. Em Maria nós descobrimos o que Deus tinha na cabeça quando fez o ser humano. Maria é o projeto original de Deus que viveu em plenitude aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus projetou. Por isso ela é a cheia de graça. Mas ao olharmos para Maria, não devemos reconhecer nela só o passado, o projeto de Deus. Nós podemos e devemos, e é isso que ensina a festa de hoje. Olhando para Maria, nós percebemos o nosso futuro, o seu futuro, o meu futuro. Celebrar a festa não, a solenidade. Por isso que é transferido sempre para o domingo. Esse ano, graças a Deus, por um carinho de Deus, 15 de agosto caiu no domingo. Mas tem anos que caem na sexta, na quinta, na quarta, e transfere a festa sempre para o domingo, porque é uma solenidade. Ou seja, a igreja olha para esse mistério e percebe que ele precisa ser celebrado solenemente. E por que solenemente? Porque ele nos revela o carinho, a ternura e o projeto de Deus a nosso respeito. Mais bonito ainda. A festa solene da Assunção de Maria revela a santidade, a grandeza, a beleza do corpo humano. Há uma ideia errada, meus irmãos, e que muitos dizem que a culpa é da igreja, e é mentira. Há uma ideia muito errada, uma visão muito negativa do corpo. As televisões no mundo inteiro estão apresentando as Olimpíadas. Tomara que para o Brasil não seja mais uma Olimpiadas, aonde não ganha nenhuma medalha. Tomara que o acento não muda, já que em português, oxítona torna-se paroxítona e proparoxítona. Tomara que as Olimpíadas não virem Olimpiadas. Deviam também dizer que essa visão negativa do corpo nós devemos ao grego. Foi um presente de grego. Porque foi Platão, o grande filósofo. Platão tinha a ideia de que o corpo era ruim, que o corpo era a prisão da alma, que na verdade o ser humano existia na essência
no pensamento, no mundo das ideias, e que porque ele caiu no erro, ele foi lançado na terra, e agora condenado a viver no corpo. O corpo é a prisão da alma. E por isso, historicamente, inclusive muitos santos tiveram uma visão errônea do corpo e tiveram uma visão errônea dessas energias, como a Luzia usava tão bem esse termo ontem na oração da manhã, que estão dentro do nosso corpo. Grandes santos, por exemplo, São Francisco de Assis. O dia que você for em Assis, e aliás, muitos de vocês poderão ir comigo, com o Dunga, no final desse ano. Nós estaremos lá no congresso, o Padre Jonas, no congresso das comunidades, e vamos em Assis. Ainda dá tempo, entra em contato com o pessoal da Obra de Maria, e lá em Assis nós vamos ver uma coisa linda. Quando a gente entra na igreja, depois tem aquela igrejinha antiga, pequenininha, de São Damião ainda. Hoje é uma basílica linda, maravilhosa. Na parte baixa de Assis, Assis tem a parte baixa, a parte alta da cidade. Isso é lá embaixo. Aí quando você vai conhecer os aposentos de São Francisco, você está passando assim, você vê um canteirinho, o tamanho dessa esquina aqui assim, um canteirinho de rosas. E eu, como adoro flores, fico extasiado diante daquele canteirinho. Porque aquele canteirinho é o único lugar no mundo que dá aquela rosa sem espinho. Tira dali a rosa e planta em outro lugar, nasce com espinho. Tira uma rosa com espinho e planta ali, nasce sem espinho. Isso é um milagre que já tem 800 e tantos anos. Toda rosa que nasce naquele pedacinho nasce sem espinho. Por quê? São Francisco, antes de ser santo, o Chiquinho era danado. Foi pior do que o Dunga. Pior do que o Léo. Porque o Dunga e o Léo eram operários. Ele trabalhava na plana, eu trabalhava no torno. Eu também ia de bicicleta. Ele ia rezando em línguas, eu ia dormindo no guidão da bicicleta. Eu saía da aula, chegava em casa meia-noite, tinha que levantar às 4 horas para trabalhar. Então, quando pegava uma reta ali assim, na rodovia que vai para a fábrica de armas lá em Itajubá, eu pensava que dá tempo de dormir um soninho. Aí, ixi, quantas vezes eu caí no asfalto, esfolado, né? Francisco foi pior do que nós dois, porque nós dois, coitados, nós dois era pobre, nós era operário. Francisco era rico, o pai dele, ó. E vocês sabem que uma das coisas que torna a pessoa mais linda nesse mundo é dinheiro. Rico não é feio. Pode ser medonho, mas sempre acha uma que acha ele bonito. E ele acredita ainda nisso, né? Isso, você vê que é esvelhão, lá, esgualepado, né? Uma moça bonita, ela me ama. Ama, sim. Para de dar dinheiro para ver se ama. Você é boba, velho. E eu acho que essas moças estão certas, que burro nasceu para sofrer. Tem que sofrer mesmo. Vai que manda saber. São Francisco, antes de ser santo, ele era rico, bonito, italiano, sangue quente. Ah, Francisco pintou e bordou. Mais bordou do que pintou. Ele apreciava o material. Tinha uma tendência muito forte. Que as italianonas beiçudas. A italianona é bonita, velho. A gente vê lá na Itália, a gente olha que as italianonas riem pra gente. Oh, beleza. São Francisco, ele era chegado. Fez muita festa na vida. Aí ele se converteu, todo mundo conhece a linda história dele, mas o homem velho, o Léo velho, o Dungão velho, continuou nele. E ele tinha crises de tentações violentas. Ele estava lá rezando, deitado, dormindo, e começava a lembrar das mulheres lindas com as quais ele se relacionou, e a carne dele ardia. Pegava fogo.
Ele ficava desesperado, ele rezava, e quanto mais rezava, mais assombração parecia. E um dia, num momento de desespero, mas aí que você vê a importância da pessoa se lançar em Deus. Ele desesperado, ele tirou a túnica, saiu da sua celazinha, pelado, rezando. No que ele vai passando, ele vê aquele jardim cheio de roseira, cheio de espinho. Para matar o procedimento carnal, ele pula naquele canteiro de espinho, para furar o corpo, para ver se a dor tirava o que ele estava sentindo. E Deus deu uma lição linda para ele. Imediatamente, os espinhos desapareceram. E Deus recebeu aquele corpo de Francisco, cheio de desejos carnais, só com as pétalas da rosa, sem nenhum espinho. Deus também quer fazer isso comigo e com você. Basta a gente ter a coragem de ficar nu e lançar nus nele. Meus irmãos, para você não ficar com inveja de Francisco, o Pai deu a você uma rosa exclusiva, que nunca teve, não tem e nunca terá espinho, e que está sempre viva no céu. Maria Santíssima. Pule no colo dela. Maria é a rosa sem espinho. É a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa. Pule no colo de Maria. Ela não está longe de nós. Olha o evangelho que a igreja apresenta na festa da Assunção de Maria. Eu acho, gente, a coisa mais fantástica do mundo, o senso de humor da Bíblia. Tanto que o Nelson ontem, bisbilhotando a minha Bíblia, tirou as minhas anotações ali. E o senso de humor da igreja. No dia em que a igreja apresenta Maria assunta ao céu, o evangelho conta que Maria foi a pé, às pressas, na casa de Isabel, trabalhar de empregada doméstica. A única mulher no mundo que teve o rei na barriga trabalhou de empregada doméstica. Única, ela teve o rei na barriga. Que coisa espetacular. Para dizer para mim e para você que Maria está pertinho de mim e de você, que nós também podemos pular no colo dela, na hora que vem o desespero, na hora que vem a queimação, e ela virá, porque é semente de Deus que está dentro de nós. Maria nos ensina uma coisa que Santo Agostinho, homem que estudou Platão a fundo, pôde ensinar para nós, e que a igreja aprendeu, e que eu queria ensinar a você também hoje. Quem não vive espiritualmente a sua carne, viverá carnalmente o seu espírito. Ou você aprende a viver espiritualmente, na força do Espírito, a plenitude do Espírito, os seus relacionamentos carnais, ou você vai acabar vivendo de modo carnal a sua dimensão espiritual. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, esse dragão medonho, pavoroso, feio, cheio de chifre é próprio dele mesmo, que só com o rabo ele varria 1/3 da terra. Ô bicho medonho, feio. Quem o deteve? Está aí no Apocalipse. Ô meus irmãos e minhas irmãs evangélicos, vocês gostam tanto de Bíblia, inventa uma tradução diferente para me convencer do que está escrito aí. Muda a Bíblia. Aí no Apocalipse, a primeira leitura está dizendo que a mulher vestida de sol é mãe do homem que salvou o mundo. Se você não aceita que essa mulher seja Maria, então você não pode aceitar que o filho dela seja Jesus. Aí tá bom. Porque isso, até
A ciência nos garante. Aliás, quem for conosco no final do ano para a Itália, vai ter a graça de ir em Lanciano. Lanciano é onde aconteceu aquele milagre lindo há 1.300, 1.400 anos atrás, daquele pedaço de pão e aquele pouco de vinho que se transformou em carne e em sangue. Estão lá até hoje. A NASA fez a analogia daquela carne que está lá, daquele corpo que está lá, daquele sangue. E entre as lindas conclusões da NASA, uma delas está escrito lá no papel que você vai poder ler. Senão eu vou ler e traduzo para você lá na hora. Que uma coisa interessante que a NASA descobriu. Ao fazer o DNA daquele sangue, só encontrou propriedades de sangue feminino. Sabia disso? É claro. Jesus humanamente só recebeu o sangue de quem? Ele não teve sangue de homem. A NASA afirma que o sangue de Jesus é sangue de Maria. A ciência assina embaixo. Por isso Mel Gibson colocou aquela cena que ele tirou no livro da Catarina Emmerich, quando Maria beija os pés de Jesus na cruz e fala: carne da minha carne, sangue do meu sangue. O sangue que nós tomamos na Eucaristia é sangue de Maria. E quem não acreditar nisso não pode comungar mais. Ao olhar para... E aqui eu estou já aproximando para vocês as duas dimensões que Deus pôs muito no meu coração para falar hoje. Maria e Eucaristia. E por quê? Porque o tema desse acampamento é afetividade e sexualidade. Gente, o humor da igreja é espetacular. Que visão esplendorosa a igreja tem do corpo humano, para afirmar que o corpo de um humano, Maria, está inteirinho no céu. Sabe o que isso significa? Significa que existe no céu um seio humano igual o seio das senhoras e das senhoritas. Que existe no céu um útero humano igualzinho o útero das senhoras e das senhoritas. Que existe umas nádegas no céu, humana, feminina, linda e maravilhosa, iguaizinhas às nádegas das senhoras e das senhoritas. Que existe uma vagina no céu, igualzinha a das senhoras e das senhoritas, que o corpo humano é pedaço de Deus, que o corpo humano é desejo de Deus, e que por isso você não pode jogá-lo no lixo. Se Jesus subiu ao céu, a ascensão, e subiu ao céu com o seu corpo humano. Ele falou isso, o Evangelho fala isso. Jesus disse para Tomé: põe a sua mão aqui no meu lado, olha para a minha mão. Jesus subiu ao céu com o corpo humano, masculino. Então, existe no céu um corpo masculino, lindo, 1,80 m de altura, diz a NASA, nos exames que fez do Santo Sudário em Turim, 1,82 m, 10 centímetros para cima de mim aqui. Assim. Um homem lindo, másculo, aquilo que o Dunga falou. O corpo de Jesus revelado no sudário é um corpo másculo. Na tradução daquilo que escreveu Flávio Joséfo, um judeu que descreveu Jesus do seu tempo, um homem lindo, um homem másculo, ombros largos, de uma resistência esplendorosa, senão fisicamente não teria aguentado tudo que aguentou. Imagine a barriga da perna de Jesus, a dureza que não era, pois o homem caminhava
passava dias e noites andando, tinha jejum, tinha um autocontrole espetacular. Jesus devia de ser um homem esplendorosamente lindo. Há um corpo masculino, com pênis, com testículo, no céu. Igualzinho o corpo de vocês, rapazes, de nós, homens. Por isso nós não podemos jogar o nosso corpo no lixo. O corpo humano. A ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e a assunção de Maria diz o seguinte: o corpo humano tem um destino definitivo e sagrado. Esse corpo, ele vai ser elevado à glorificação de Deus. E aí vai desaparecer as imperfeições. No céu não tem gente feia. Mas os santos místicos que viram o inferno, viram uma coisa que todos eles chamam a atenção. Diz que no inferno tem gente medonha de feia. Tem gente deformada, esqualepada, escangalhada. Eu tenho dó de gente feia por isso. Então esses santos perguntaram para Deus: quem são aqueles feios que tem no inferno? E todos eles tiveram a mesma resposta, sem se conhecer. Aquelas almas corporificadas no inferno, mais medonhas, são aquelas pessoas que morreram em consequência dos seus pecados sexuais. Não é brincadeira a sexualidade não, gente. E tanto não é brincadeira, que ao colocar para nós a ressurreição e a ascensão de Jesus e a assunção de Maria, que hoje estão com um corpo físico no céu, a igreja pela Eucaristia diz que o céu inteiro chega até você, no seu corpo, na hora que você recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em cada Eucaristia. O seu corpo é templo. Templo é recorte. Se você olhar na sua Bíblia, a Ave Maria traduz de uma forma maravilhosa o versículo 31 do primeiro capítulo da Bíblia. Deus contemplou a sua obra. Ou seja, contemplar é olhar o templo. Deus se enxergou no ser humano. Deus olhou para o corpo humano, o corpo nu de Adão, o corpo nu de Eva. E Deus vibrou de alegria, porque Deus se enxergou no corpo humano. Não existe nada nesse mundo mais parecido com o coração de Deus do que o corpo humano. Por isso, gente, que quando você lê os livros do meu amigo que está aqui, Dr. Roque, Marcos Savioli, e vê aquilo que ele como médico fala, você vê o mistério que hoje a medicina percebe. Que mistério espetacular é o corpo humano. Eu já falei aqui nesse rincão quantas vezes, a unha do meu dedo é muito mais espetacular do que o computador mais fantástico da face da terra. Olha o seu corpo, olha a perfeição do seu corpo. Na palma da sua mão você tem 7.000 poros. Aqui. Quanto que a ciência está lutando para tentar clonar? Clonar é coisa de imbecil. Clonar, a gente clona a árvore. Vai lá, tira um galho, clona e planta no chão. O ser humano reproduz Deus. A pele humana reproduz Deus. O corpo humano é um milagre de Deus. Não é coisa do passado, é do agora. Você imagina a medicina que hoje pode olhar, o Roque, que é especialista no coração, pode olhar com os aparelhos, o coração batendo. A criança com 3, 4 semanas de vida, o médico escuta o coração da criança batendo. 108.000 vezes por dia ele bate. Olha a delicadeza de Deus comigo e com você. Ah, padre, mas eu já pequei muito com o meu corpo. Será que Deus não parou de me perdoar? Você já mordeu o beiço? Já? Às vezes a gente dá uma dentadinha assim, né? 2 dias depois, que jeito que está?
Fica cicatriz. Deus é o único que opera sem deixar cicatriz. Para dizer, o seu corpo é lugar de Deus. Por isso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, entendam do jeito que quiser, que eu estou pouco lixando para quem entender errado. Quando um homem olha para uma mulher bonita e ele sente essa atração, ele devia aprender a louvar a Deus. Quando uma mulher olha para um homem bonito e sente uma atração, tem que louvar a Deus. Por quê? Porque só é bonito porque tem participação em Deus. Quem falou isso foi Jesus. Quando aquele jovem falou assim, bom mestre, o que eu faço para ser feliz? Ele diz, por que você me chama bom? Só Deus é bom. Ora, se só Deus é bom, só é bonito. Bonito significa um diminutivo de bom. Só pode ser bonito se tiver participação em Deus. Então, o desejo que nós temos quando olhamos para alguém, é desejo que nós temos daquele que está segurando, sustentando, do autor dessa obra. A igreja não tem medo de mostrar o corpo. Aqui, se um dia você, aliás, quem for conosco para a Itália vai poder ver isso também. O dia que você for na Capela Sistina, você vai descobrir que não existe nenhum lugar no mundo que tenha tanta bunda como tem na Capela Sistina. Lugar que escolhe o Papa. E, coisa linda e maravilhosa, bundinha de anjo. Cada bundinha que dá vontade de se morder, assim que é coisinha. A igreja não tem medo, está tudo pintado. A igreja não tem medo de botar corpo em anjo, e anjo não tem corpo. Sabe por que a igreja bota corpo em anjo, que é um ser puramente espiritual? Para você aprender a botar o anjo no seu corpo e ele deixar de ser explicitamente carnal. Você não existe fora do seu corpo. Por isso a igreja tem respeito ao corpo. Por isso que a igreja trata o corpo com dignidade. Por isso que a igreja assiste o corpo da pessoa no leito de morte. Por isso que a igreja enterra os seus corpos ou dá a ele um destino sagrado para aqueles, por exemplo, que optarem pela cremação. Cremação significa queimar a pessoa, não passar creme, porque pensa que cremar é encher o corpo da pessoa de creme para a pessoa chegar lisinha no céu. E por isso também que você pode doar os seus órgãos, porque esse corpo que você vai chegar no céu, pode ficar tranquilo, a senhora escangaiada vai chegar no céu novinha. Eternidade, a eterna novidade. No céu não tem velho não. No céu vem à tona o seu melhor, desaparece. Isso que é carnal desaparece. Essa parte que apodrece no nosso corpo desaparece. Mas esse corpo original, do projeto de Deus, feito o corpo de Maria, feito o corpo de Jesus, de Elias, de Moisés. Como é que Pedro, Tiago e João reconheceram que lá no Tabor estava Moisés e Elias? Se fosse só a alma deles, como é que descobriu que era a alma deles? Ao olhar lá e ver, viu que era o corpo, um corpo glorificado. Aquele rico que estava lá no fundo do inferno, como é que ele descobriu que o Lázaro, aquele pobre, que ele não dava comida, agora estava no céu? Como é que ele ia reconhecer o Lázaro no céu, se o Lázaro tivesse só com a sua alma no céu? É o físico. No meu melhor. Por exemplo, quando eu chegar no céu, eu for rever papai, eu tenho que lutar muito para chegar lá, porque ele eu sei que está lá, né? Então, agora eu não sei se eu chego lá, mas nem que eu ficar uns 600, 700 anos no purgatório, já estou satisfeito, né? Eu vou reconhecer o papai no seu rosto mais lindo, mais sereno. A Bíblia diz, no céu não haverá doença, tristeza, nem sombra de dor. Sabe aquela vez que você viu você numa fotografia que você achou mais bonita ainda? Pois no céu a sua beleza virá plenificada. Por isso você não pode estragar-se. Por isso você não pode dar-se por esse preço aí
que foi tão bem falado para nós hoje de manhã. Por isso que a igreja hoje está pedindo. Você lembrou o que a igreja pediu hoje na oração da coleta? Acho que você esqueceu. Que contemplando hoje, celebrando a solenidade da Assunção de Maria, cada um de nós aqui pediu uma graça que a igreja está pedindo única. Que a gente vá devagarinho voltando-se inteiramente para as coisas do alto. A frase que a liturgia usou é bonita, eu anotei aqui na capa da minha Bíblia. Dai-nos viver atentos às coisas do alto. Oração que nós rezamos aí no mundo inteiro hoje. 1.600 e poucas línguas hoje está pedindo isso. Dai-nos viver atentos, voltados para as coisas do alto. Esse desejo carnal não é desejo, e eu disse ontem com todas as letras, não é desejo que se realiza no corpo do outro. O corpo do outro, e nem de todas as outras pessoas no mundo, seria capaz de satisfazer o meu desejo de Deus que está aqui dentro, e o seu também. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, descobrir essa santidade do corpo. Por isso eu tenho ensinado as pessoas a fazer exercícios eucarísticos. Logo depois que comunga, Jesus entrou dentro do seu corpo. A ciência diz que leva 1 minuto para que o coração consiga jogar o sangue em 94 mil quilômetros de extensão que existe as nossas veias, artérias e capilares. 1 minuto. A velocidade média é de 5.560.000 quilômetros por hora. Nem virtual. Significa o seguinte: você levantou, saiu daí, veio aqui. Ao voltar no seu lugar, a Eucaristia que você já recebeu, dissolveu, Deus se derrete dentro da sua língua, entra em contato com a corrente sanguínea. 1 minuto depois, é a ciência que diz, não existe nenhuma parte do seu corpo que não contenha o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos afirmar sem nenhum medo, que não há nenhuma parte do seu corpo que não contenha o corpo e o sangue de Maria Santíssima. Ora, se Isabel disse que João Batista pulou de alegria quando a mãe do seu e do nosso Senhor a visitou, assim também nós precisamos fazer o nosso corpo inteiro pulsar de alegria. E aqui vem uma coisa muito séria, meus irmãos. E esse precisa ser um desafio dos cristãos e de modo especial dos jovens cristãos. Se você quiser ser um homem e uma mulher pleno em Deus, nunca mais na sua vida chame os seus órgãos genitais por nenhum apelido. Daí que já veio o nome, órgãos genitais. Genitais vem de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Quantos apelidos você conhece para pênis? Você conhece pouco demais. Em português existem 369 apelidos. E para vagina? Aliás, a vagina não ganha em número, mas ganha em apelido medonho. 299. Para relações sexuais em português tem 232 apelidos. Por quê? Vou dizer uma coisa para você. A parte do seu corpo que o demônio mais odeia não são os seus olhos, nem a sua boca que recebe Jesus na Eucaristia, nem o seu ouvido que acolhe a palavra, nem o seu coração que bate 108 mil vezes por dia. A parte no seu corpo que o encardido mais tem raiva, mais odeia, porque mais tem inveja, é o pênis de vocês, de nós homens, e a vagina das mulheres. Porque é a parte do nosso corpo que contém em maior quantidade o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
A sua sexualidade foi pregada na cruz com Jesus. Por isso Jesus ficou pelado na cruz. E Maria estava de pé aos pés da cruz. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos urgentemente apropriar-nos da graça salvífica que o Cristo operou e continua operando na cruz, e Ele não tirou a nossa sexualidade da cruz. Mas por que, padre, que o senhor falou que a parte que o demônio mais tem raiva do nosso corpo é o pênis e a vagina? Porque foi a parte que Deus fez com o maior carinho. Foi a parte que Deus fez com maior delicadeza. E o catecismo da igreja afirma isso. Tanto que o material que Deus usou para fazer a vagina, o material que Deus usou para fazer o pênis, é o melhor material do corpo humano. É a parte mais delicada do corpo. Se você passar a sua língua aqui dentro da boca, faz assim, ó, suavemente, passe a sua língua aqui, nessa parede interna da sua própria boca. Passou? Ainda não é tão delicado quanto o tecido que Deus fez para revestir a vagina e para revestir o pênis. E por que Deus caprichou tanto? Por que Deus fez com tanto carinho? Porque no plano de Deus, o ser humano é chamado a reproduzir a Santíssima Trindade. Se a Bíblia coloca na primeira e na última página o matrimônio no seu caráter, em primeiro lugar, unitivo, como símbolo e sinal da Trindade, está na primeira e na última página da Bíblia, é preciso que no matrimônio o casal reproduza a Santíssima Trindade. Mais do que isso, que reproduza fisicamente a Santíssima Trindade. E o casal reproduz. O que dizia o Evangelho de sexta-feira, o dia que começamos o acampamento? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Eu quero ouvir de vocês. E os dois formarão uma. Que matemática é essa? 1 mais 1 forma 1. Não é um só Deus? Homem e mulher juntos se formam um. Ou o Evangelho está errado, então rasga o Evangelho. Me convença que eu estou errado. O que disse o Evangelho? 1 mais 1 forma. Lá ainda diz, os dois formarão um. E para formar um, tem que ser tão delicado, tão sensível, que o corpo do homem e o corpo da mulher, quando se unem, quando a vagina abraça o pênis delicadamente e o acolhe, e o prende dentro dela, porque recentemente a ciência mostrou isso, conseguiram fotografar. Por isso que a glande peniana é maior, para que ela entrando, o pênis ao invadir a vagina, a glande incha-se mais ainda, prende-se na vagina, a vagina vai abraçando carinhosa e delicadamente o pênis, até abraçá-lo de tal forma que um sente as sensações físicas do outro. Os dois formam, fisicamente falando, uma só carne. Quem caprichou assim foi Deus. Mas Deus é um em quantas pessoas? Em 3. Se no caráter unitivo o homem e a mulher de 2 formam um, no caráter procriativo de 2 forma 3. Não foi pedido para a gente pensar na relação sexual santa que nossos pais tiveram? Papai e mamãe foram tão um que quando eles se separaram, eles não eram 2 mais, eram 3. Eu, você. Completou
a Trindade. O homem e a mulher, pelo exercício da sexualidade, expressão sagrada da afetividade, reproduzem a unicidade de Deus. Dois formam um. E quando exprimem na sexualidade essa afetividade e exercitam a afetividade e a sexualidade na genitalidade, na interpenetração física, quando se separam, não são só dois, agora são três. Oh, eu, você, éramos o terceiro que faltava para que papai e mamãe reproduzisse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coisa fantástica. É isso que a sua fé ensina. Aqui está o verdadeiro 3 em 1. O Deus uno e trino. Oh, meu irmão. Então vocês imaginam os olhos do encardido. Põe de mim, põe de mim. Quando o encardido olha para um homem, o que é isso aqui? Quando faltar 5, me avisa. Quando o encardido olha para um homem bonito, ele olha, me diz, sou eu. Quando o encardido olha, por quê? Porque o anjo não se reproduz. Anjo se juntar, por isso que o inferno inteirinho, se levasse todo mundo para o inferno, não somaria nenhum. Porque pode juntar aquela legião que nós começamos a falar ontem, que não reproduz. A maior inveja do encardido é que você, homem, pode se unir a uma mulher. Você, mulher, pode se unir a um homem e vocês podem reproduzir Deus. Por isso que o prazer sexual só poderá ser vivido em plenitude por um casal cristão que estiverem no seu completo estado de santidade. Sem isso, impossível. Porque o orgasmo, o prazer sexual na carne e no espírito, conforme afirmou o Papa Pio XII, no dia 29 de outubro de 1951, numa quinta-feira, no discurso que ele fez às parteiras em Roma, e que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no número 2362, a alegria no espírito e o prazer na carne. O orgasmo sexual é participação física, psíquica, afetiva e espiritual da alegria de Deus. Aquilo que o profeta Sofonias escreveu no capítulo 3, versículo 17. Nosso Deus pula de alegria. Está lá. Dança de alegria. Hoje o Evangelho diz que quando Maria chegou na casa de Isabel, a criança pulou de alegria, estremeceu de alegria. O orgasmo sexual é santo. E aí você entende uma coisa: como é que Deus é maior do que o nosso pecado? Até mesmo uma relação sexual genital pecaminosa não pode ser maior do que o prazer. Até mesmo numa relação sexual pecaminosa, a pessoa sente prazer. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é maior do que todos os nossos pecados. O pecado jamais vai ser obstáculo ao amor de Deus, jamais. Nunca será maior. O demônio não será maior, porque ele tem muito poder para aqueles que vivem mergulhados nas trevas. Aí sim, o demônio é forte com quem é fraco. Então uma rabada dele já destrói 1/3 da humanidade.
Mas ele que vinha lá furioso, vocês imaginam num filme? Eu não me esqueço. Eu comecei a ler a Bíblia, a gostar de ler a Bíblia, eu ainda fumava maconha. Eu comecei a estudar a Bíblia para enganar minha avó. Porque a minha avó mandava eu ir para a missa. Aí eu não ia para a missa. Nós tínhamos um grupinho que reunia lá na rodoviária, ficava fumando maconha. Aí eu chegava em casa, a avó falava, foi na missa? Foi. O que foi o evangelho? Aí eu inventava um evangelho lá, por minha conta. Aí a avó comprou uma televisão, aquelas televisão antiga, de perna ainda. Tinha a perna amarrada na televisão, né? Você tinha que pôr um bombril assim para pegar bem mais. Que mudar o canal assim, né? E na televisão passava missa. E a minha avó começou a assistir a missa na televisão. Aí ela falava, o que foi o evangelho? Eu falei, foi aquele evangelho dos pastores, das ovelhas. Aí, mas na televisão foi outro. Falei, não, vó, mas aqui televisão, isso aí é uma coisa de um retrato. A gente tira retrato hoje, só vai aparecer daqui uns 10 dias, assim, vó. É. Mas nunca coincidia. Minha avó começou a desconfiar. Aí um dia eu falei para um colega meu, eu estou com um problema. Eu falei, qual o problema? O problema é minha avó. Minha avó fica perguntando qual é o evangelho e eu não sei. Eu falei, você é burra, velho. Compra uma Bíblia. Lá tem tudinho o evangelho. Eu falei, eu vou comprar. Aí comprei o Novo Testamento, naquela época não tinha nem a Bíblia inteira, né? Novo Testamento. E eu sempre tive o costume louco de começar a ler as coisas de trás para frente. Até hoje. Eu pego o jornal, eu leio sempre a última página. Vou digitar, mas vou vindo. Talvez, até como Charlie Chaplin falou, eu penso igual ele, que a gente devia nascer velho. Nascer bem velhinho. Aí depois, quando você estava aí com uns 10, 20 anos, você já estava com 60, já estava melhorado, já estava entrando na escola, ia trabalhar. Quando você aposentasse, você estava aí com uns 18, 20. Quer ver só? Aposenta com 18, 20, dinheiro, saúde, força para aproveitar. E a morte seria como uma explosão de um orgasmo maravilhoso e feliz. Isso é a ideia do Charlie Chaplin. Eu acho que eu tinha um pouco daquelas loucuras dele. Então eu comecei a ler a Bíblia de trás para frente. E eu fiquei encantado com a Bíblia. Porque você imagina uma pessoa chapada lendo o Apocalipse. Eu ficava lendo, a minha tia, madrinha, até xingava eu, porque eu não conseguia parar de ler. Eu ficava imaginando aquele dragão com aquele tanto de chifre, parece aqueles desenhos japoneses, né? Que vem aquela coiseira. E eu achava bonito aquilo. Eu fui lendo. Depois, cada vez que eu fumava um baseadinho, eu já queria ler. E queria ler o Apocalipse. Eu receitava para meus colegas, você lê, velho. É bacana mesmo. Você lê aquilo, você viaja. E eu me lembro bem quando li esse trecho aí. Fiquei imaginando aquele dragão feio, medonho. Tinha uma parenta nossa lá e eu imaginava que ele era a cara daquele dragão. Quando ela ia lá em casa, muito enorme assim, a perna toda estufada, que parecia um colchão amarrado por meio, olhava e a Bíblia fala, senhora, vai ficar quieto, não fala. Entendeu? Então eu não falava, só pensava, né? Eu pensava e ria comigo, né? Coitada, era muito feia mesmo, nossa senhora. Desajeitada, muito boa, mas feia. Eu imaginava aquela coisa medonha, aquela coisa feia, aquele canhão mesmo, aquele dragão, aquele tribofô, com aquele rabão enorme, assim, parecia a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, com aquele rabão, né? Uma rabada matava 1/3 da terra. E ele veio, parou diante de quem? Está aí, lê de novo a primeira leitura de hoje. Aquele bicho medonho, chifrudo, rabudo. Quando chegou de frente daquela menina, se até o demônio parou diante dela, para também que você vai ver que dá certo.
Já pensou? Para diante de Maria. O bicho perdeu a força. O rabo dele não fez mais nada. Ficou ali mansinho. O cachorrinho adestrado. Para, senta. Levanta, balança o rabo. Balança esse rabão aí. Mais devagar, cala a boca. E ela falou tudo isso sem falar nada. Com o corpo revestido da graça do céu. Vestida de sol. Sabe aqueles lugares escuros aonde você gostava de ir pecar? Não vai mais sozinho para lá, não. Se você for sozinho, você vai ficar no escuro. E no escuro, uma rabada do encardido derruba. Leva Maria junto, ela é vestida de sol. Quem é vestido de sol, aonde chega, chega a luz. Ilumina. Clareia tudo. Você ouviu ontem. Se você perdeu o seu sabor, só serve para ser pisado. Igual aquela flor. Mas sabe que na hora que o Dunga, que doeu meu coração, a sorte dele que não era planta de Betânia, quando ele pisou na flor aqui, e ele ficou com aquele gás seco na mão, a imagem que Deus me deu naquela hora era de um vento soprando, e milhares de sementes daquela flor foi espalhando assim, e nascendo flor, nascendo. Aquela que ele destruiu vai reproduzir milhares. Talvez você também esteja só o bagaço. Não tem problema. Chega perto de Maria. Você vira luz na hora. Você se ilumina. A sua vida se ilumina. A raposa falou para o pequeno príncipe: se tu me cativas, minha vida será como que ensolarada. A sua vida também pode ser ensolarada. Chegue perto daquela que se veste de sol. Você não vê a Gisele Bündchen? E ela é bonita danada. Oh, espetáculo. Linda. Ela, para não vestir nada, ela ganha não sei quantos milhões. Porque você já viu esses desfiles de moda? Não sei como é que elas ganham tanto. É para não vestir nada. Elas desfilam tudo pelada. Aquilo não é roupa. Põe só uma fitinha aqui, outra fitinha aqui, amarra uma florzinha assim e desfila de pelado. Se ela, para vestir essas roupinhas deles aí, ganha 1 milhão, não sei quantos milhões de dólares, imagine você começar a andar com aquela ali, vestida de sol, com a lua sob seus pés e na cabeça uma coroa. Se você começa a andar com aquelas lá na cabeça, você vai ter aquilo que o encardido carrega. Chifre. Se você começa a andar com essa aí, você vai começar a andar revestido de sol, a lua sobre os seus pés, e na cabeça essa coroa de justiça, de graça, que Deus preparou para você e para mim. O encardido está querendo destruir nosso corpo, por isso ele faz a gente ter vergonha do corpo. Por isso ele faz, quem inventa esses apelidos medonhos, pavorosos para o pênis e a vagina é o demônio. Por que ele não inventa apelido para a mão, para o nariz, para zóio? Ou olho em português, zóio é mineiro. Né? Por que ele não inventa? Aí ele inventa para quê? Ele quer que você se distancie, que você não tenha vergonha dos seus genitais. Louve a Deus pelos seus órgãos genitais. Deus não fez esses delicados órgãos com o melhor que ele tinha. A Bíblia não tem medo de dizer que Deus, para fazer o ser humano, botou a mão. Imagine quando Deus botou a mão para fazer e tecer. Que tecido ele não foi buscar para tecer o seu pênis, a sua vagina? Com que delicadeza. Por quê?
porque você aí poderia reproduzi-lo. E ao reproduzi-lo, experimentar essa alegria, esse prazer, esse orgasmo físico, psíquico, afetivo, espiritual, que só quem está em Deus sente, é o êxtase. Por isso que é estático, é orgásmico, essa explosão da alegria de Deus. Não deixa mais o encardido botar a mão no seu corpo. Você um dia desenhou o encardido aí no seu corpo, na tatuagem? Não deixa mais o encardido botar a mão. Você um dia enfiou aqueles anzol na língua? No beiço? Na sobrancelha? Faz mais não. O piercing. Piercing é um nome bonito para falar anzol. Parafuso. Prego. Taxinha. Tem gente que tem taxinha. Você vai ver que deu um resfriado, começa a vazar. Você vai suar, vai que a taxinha vai nos olhos dos outros. Fura os olhos de uma pessoa que está dentro. Pode pendurar o que você quiser no seu corpo, não vai chegar a 1/1000 da beleza que Deus colocou, do original. O original é mais bonito. Voltem à origem. Não deixa mais ninguém destruir o seu corpo.